Olá, meu nome é Junei Marcelo Iquilgo, sou pedagogo na rede estadual desde 2005. Trabalhei 18 anos em uma escola periférica em Curitiba e atualmente trabalho em Guaratuba. O tema que eu quero apresentar é aula atividade como um espaço de crescimento, ou aula atividade, compartilhada entre professor e pedagogo, enquanto suporte para que o professor desenvolva melhor sua função a partir da observação em sala de aula, das ferramentas tecnológicas fornecidas pela SED e a aplicação de metodologias que possibilitem o protagonismo dos alunos. Nessa escola, por ser litoral, temos um grave problema de abandono e baixa frequência, especialmente a partir do início da temporada. Em novembro começam a chegar alunos novos que vêm à praia para trabalhar e depois há um certo abandono desses alunos para mudança para outras escolas. Tá? Há também uma rotatividade das matrículas, visto que muitas famílias vêm ao litoral para trabalho, recrudescendo os problemas advindos de transferência, adequação à nova realidade, o histórico de aprendizagem do aluno em outras instituições de ensino. Some-se a isso a entrada de professores com pouca ou nenhuma experiência em sala de aula, alguns entrando em contato com as práticas, ferramentas e orientações da SED pela primeira vez, bem como professores antigos que têm dificuldades em se adequar às novas realidades que a SED propõe. Além dessa situação peculiar, há também os desafios comuns a toda a educação brasileira, como oferecer uma educação de qualidade para nossos jovens, tornando a escola e o saber significativos. Na ponta de todo esse processo está o professor, que deve ser devidamente preparado e suportado pela equipe gestora e que interage diretamente com o aluno, cuja aquisição do saber historicamente construído é também permeada de valores, realidades familiares e sociais, que escapam à competência ou à abrangência dos professores, mas que devem ser compreendidos para que a aprendizagem seja eficaz. Para o enfrentamento desses desafios, entendemos que o professor pedagogo tem de acompanhar diariamente o professor e como estar atento às demandas manifestadas apresentadas pelos alunos em termos de frequência, movimento escolar e manifestação volitiva do seu protagonismo no processo educativo. Portanto, esse plano de ação terá como prioridade o acompanhamento do professor durante a hora de atividade, com formação continuada de serviço. Nessa hora de atividade são priorizados os seguintes aspectos. Primeiro, a formação enquanto processo educativo e formativo. Segundo, a observação em sala de aula, conforme os combinados, registros de observação e feedback formativo. E terceiro, o desafio de se aplicar em metodologias ativas, engajadoras e estratégias de ensino para o desenvolvimento das habilidades e competências. Nosso público-alvo são os professores e alunos da escola, bem como toda a sua família, a equipe de gestora, então toda a comunidade escolar. Qual o objetivo? Acolher e preparar os professores para o melhor desempenho no processo de destinagem, de forma a construir juntamente aos alunos uma educação que atinja os objetivos estabelecidos para cada etapa escolar e os motive a serem co-protagonistas de sua própria aprendizagem, ou seja, melhorar os índices de frequência e aprendizagem para que nossa escola alcance uma educação de excelência. Para isso, nós temos que colaborar com o professor na avaliação, reavaliação e desenvolvimento de sua prática pedagógica, através de encontros previamente estipulados para a discussão dos aspectos que envolvem sua aula. Observar sua prática em sala de aula, avisado com antecedência, deixando claros quais os aspectos a serem observados. Discutir e apresentar, se necessário, metodologias engajadoras que permitam ao aluno um melhor aproveitamento dos conteúdos apresentados, bem como possam se reconhecer enquanto protagonista do processo de aprendizagem. Aprofundar, junto ao professor, o conhecimento do Power BI, utilizando suas possibilidades de utilização em todas as esferas da vida do aluno, tais como frequência, aproveitamento escolar, habilidades e competências que precisam ser melhor desenvolvidas e aquelas em que o aluno obteve bom desempenho, tanto a nível individual quanto em relação à turma em geral. Ainda pelo Power BI e acompanhamento do LRCO, verificar a frequência dos alunos para evitar um número excessivo de faltas, que impliquem maiores dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos. No início do ano, nós queremos, na capacitação dos professores, deixar clara a intenção da equipe pedagógica em traçar essas ações. Durante o ano letivo, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos. Eu sempre falo, em tom de brincadeira com os meus professores, durante a capacitação, que a função do pedagogo é suportar os professores, ou seja, dar suporte, estabelecer uma boa base para que o professor possa ter um bom trabalho. Após o estabelecimento do horário escolar,
estipular junto aos professores uma hora de atividade para a discussão de aspectos necessários relativos à sua prática. Essa hora de atividade pode ser tanto semanal quanto quinzenal, dependendo da demanda da escola. Tal tarefa deve ser distribuída entre os diversos componentes da equipe gestora e deve ser executada não muito tempo após a observação em sala de aula. Caso a observação não tenha ocorrido como previsto, sondar junto aos professores como tem corrido a prática docente em sua aula. Estabelecer um cronograma também para a observação em sala de aula, evidenciando o aspecto positivo dessa prática, nunca dando a ênfase fiscalizadora, mas sim no intuito de auxiliar o professor a se perceber enquanto profissional de educação, pontos positivos que precisam ser mantidos e pontos de atenção que devem ser melhorados. O professor deve se sentir prestigiado e inclinado a melhorar seu desempenho em sala de aula. Essa observação deve resultar sempre em um diálogo profissional e isento de idiosincrasias pessoais. Apresentar ao professor o aplicativo Power BI, enquanto ferramenta de verificação da vida escolar do aluno e da sua turma, tanto em termos de frequência como de resultados, possibilitando ao professor, à equipe gestora, a detecção de pontos fracos e fortes na aprendizagem dos alunos, com base nos resultados da prova Paraná e com base nesses indicadores retomar conhecimentos apresentados, mas ainda não absorvidos. Discutir com o professor as metodologias ativas, engajadoras, tanto em relação aos conhecimentos e habilidades desenvolvidos, mas também em relação à própria vida do aluno, enquanto sujeito do seu próprio crescimento físico, moral e intelectual, tais como aula invertida, ajuda simulada, aprendizagem por projeto, brainstorm, mão na massa e outras. Mas também atividades que possibilitem a escutatória, como diria Rubem Alves. Atividades que têm como objetivo humanizar, de certa forma, o ensino, evitando o abandono e desinteresse do aluno em relação às atividades escolares. Tais metodologias podem combater tanto os interesses no processo do qual não participa, bem como a redução de danos, o combate à dependência química e ao suicídio, ao isolamento social e à apatia. Por exemplo, por ocasião do Setembro Amarelo, desenvolvemos com o professor de português um trabalho sobre o PIR, Plano Individual de Resiliência, criado pela professora doutora Tiziana Paiva, para a redução de danos, estabelecimento de diálogo franco entre pedagogo, professor e aluno. Esse plano eu apresento sucintamente no anexo 1 do meu plano de trabalho. Acompanhar junto com o professor o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas fornecidas pela mantenedora, tais como Desafio Paraná, Leia Paraná, Redação Paraná, Inglês Paraná, Matific e Khan Academia. Encaminhar com o professor, a partir de suas observações, os alunos com dificuldades para o programa Mais Aprendizagem, onde os alunos terão aulas complementares com professores em contraturno, situação mais adequada de poucos alunos por turma e com metodologias diferenciadas. Note-se que os alunos que vêm de outras escolas podem ser inseridos também nesse programa de Mais Aprendizagem, para melhor adequação à escola. O ano passado, nós tivemos com a professora de inglês um desafio muito grande, que uma turma não participava do Inglês Paraná. Conversamos com a turma, estabelecemos critérios de participação, estabelecemos que podemos até dar um presentinho para eles, caso eles se engajassem melhor, e essa turma foi a que melhor se engajou depois em todo o processo do Inglês Paraná. Teve muitos certificados, muito mais que a maioria das outras turmas. Esse acompanhamento das ações e atividades ocorrerá durante todo o ano letivo. Será realizado com base nos dados fornecidos pelo LFSO, pelo Power BI, pelo acompanhamento diário de notas de frequência, conteúdos ministrados e discussão com os professores sobre a aplicação dos conteúdos, tendo como referência o proposto pela mantenedora enquanto direcionamento trimestral. Como todo plano de ação deve ser avaliado, revisto, readequado, modificado e aplicado. Para tanto, poderá ser elaborado um cronograma de ações mensais, em que o professor se reportará ao pedagogo e este à direção. Sabemos que a demanda da escola nos impõe dificuldades em cumprir fielmente qualquer cronograma. Porém, o plano servirá de norte para que não desviemos ou deixemos de observar as ações necessárias para a melhor qualidade na educação que poderemos oferecer aos nossos alunos. Também é importante que a equipe gestora se reúna com frequência para avaliar como estão indo os rumos da escola, especialmente em relação a esse plano. Esse plano será aplicado semanalmente ou quinzenalmente, no caso da observação em sala de aula, informação e atividade,
mensalmente no caso das avaliações de conteúdos ministrados e no uso de ferramentas tecnológicas, e trimestralmente no caso dos resultados para o Paraná durante todo o ano letivo. Deve ser retomado constantemente para ser melhor aplicado. É importante não dizer que todo esse projeto tem como base a ideia de melhorar a qualidade do ensino. Sabemos que a educação é o ponto de resistência dos nossos alunos para uma sociedade melhor. Muito obrigado.